O tempo está cumprido, é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos, capítulo 1, verso 15. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo, eu te convido para mais um capítulo de estudos, de aprendizado sobre o tempo do fim. No vídeo anterior, a gente aprendeu sobre o tempo da grande tribulação. Este tempo que lá em Daniel é chamado de tempo do fim. Este tempo dividido em 3 anos e meio, também lá na profecia das 70 semanas, Daniel 9, 24 a 27, ele é dividido em 3 anos e meio, ou na metade de uma semana. É nessa metade da semana que o príncipe que há de vir virá, o anticristo. Não podemos perder de vista o fato de que anticristo não é aquilo que muita gente ainda tem a infantilidade de pensar, que é a mula de 7 cabeças, e etc., etc. A princípio, não passa de um governante. Será o último governante da terra, este que, lá em Daniel, capítulo 7, verso 7, quando Daniel teve aquela visão dos 4 animais, a princípio, ou o primeiro animal, o leão, que representava na profecia o Império Babilônico. Logo em seguida, o urso, simbolizando a Pérsia, e o terceiro, o leopardo, simbolizando o Império Grego. E o quarto, não aparece o nome ou o animal propriamente dito nos primeiros símbolos da visão. Simplesmente aparece o quarto animal. Daniel fala que ele via um animal terrível, isto é, enorme, feio, e com pés de ferro, dentes de ferro, e pisava e deixava tudo em destroços. E ainda era diferente, diz o profeta, de todos os animais. Note, é o quarto e último animal. O quarto e último reino. Diferente de todos os animais. E tinha 10 chifres. E entre os 10 chifres surgiu um chifre pequeno, que quer dizer o chifre mais novo de que os outros 10. E em nascendo este chifre, ele derrubou 3 chifres e restaram, logicamente, 7 chifres. Para ficar mais fácil para o nosso entendimento, para o seu entendimento, chifre aqui representam 10 reis. Chifre representa reis
consequentemente 10 reis, e este pequeno, um rei, que surgirá entre os 10, que derribará 3 reis. E este, diz o profeta, o seu rosto como de homem, e da sua boca saíam palavras de blasfêmias, palavras profanas. É deste mesmo rei que no mesmo capítulo 7, verso 25, o profeta descreve ele como aquele que se levantará contra os santos. Note o erro de interpretação. Este mesmo santos que muitos creem, muitos ensinam, que será retirado antes que o anticristo venha, antes que este chifre pequeno entre em ação. Este mesmo que é ensinado no mundo, nas igrejas, que antes que ele venha reinar, a igreja será retirada. Mas a profecia diz diferente. Na profecia está escrito que este chifre pequeno fará guerra. Note, guerra, coisa séria, derramamento de sangue. Ele fará guerra contra os santos, consequentemente contra a igreja. Fará guerra contra os santos e os vencerá. Ainda bem que que Daniel logo traz aquela boa notícia. Daniel vê nesta visão que nos mete medo, que nos dá terror só em saber. Daniel viu o ancião de dias. Este ancião de dias, sem dúvida nenhuma, é o Senhor Jesus Cristo. O ancião de dias entra em ação para defender os santos, isto é, para fazer justiça aos santos. E, nesse tempo, os santos possuirão o reino. Aleluia! Note a clareza da profecia. E o profeta continua que este chifre pequeno, rei, último rei da terra, ele vai proferir palavras contra o Altíssimo, contra Deus. Vai proferir palavras contra os servos do Deus Altíssimo. Então, contra quem? Quem disse que os santos do Altíssimo não estarão aqui? Olha, o anticristo, o chifre pequeno, o homem da iniquidade, o filho da perdição, este homem que é um terror, fará guerra contra os santos e os vencerá. Aquela boca que o profeta disse que proferirá palavras contra o Altíssimo.
Lá em Apocalipse, a mesma profecia, aquela besta que recebe, que tem uma boca, que profere palavras contra Deus e contra os que habitam no céu, contra o exército celestial. Mas Daniel continua descrevendo os santos. Os santos lhes serão entregues nas mãos. Por quanto tempo? Por um tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos e metade de um tempo. Finalizando este vídeo, depois dessas lições claras, o ponto-chave, não se confunda. Anticristo, este qualificativo comum, não é um nome próprio. Este qualificativo do último governante da terra, do último rei, quer dizer contra Cristo. Lembre-se, o apóstolo João disse, escrevendo ali na sua primeira carta, ele disse que este anticristo viria. Ele disse, conforme eu já vos ensinei. Mas agora, ele já está no mundo. E Paulo concordou. Aliás, ele tinha concordado com Paulo, que disse, o mistério da iniquidade já opera, só aguarda que aquele que o detém, Deus, nada de a igreja, Deus que o detém, seja tirado para fora, seja tirado do caminho. Quando Deus der a permissão, ele será revelado. No próximo vídeo, mais lições para nós. Fiquem na benção e na graça do Senhor. Amém e amém.